Olá, boa tarde! A Tarrafa Literária aconteceu entre os dias 21 e 25 de setembro. O Espaço Unisanta esteve presente no evento para entrevistar alguns dos nomes mais importantes do jornalismo brasileiro. Além dessas conversas, hoje você continua conferindo como foi a Semana de Comunicação da Unisanta. Fique ligado! Semana de Comunicação reúne ex-alunos para falar de empreendedorismo. No Cá Entre Nós, um bate-papo com o jornalista e escritor Inácio de Loyola Brandão. E hoje ainda temos uma boa ideia para você organizar carregadores de celular. Medo de empreender durante a crise? Convidados para falar no terceiro dia de palestras na Semana de Comunicação, ex-alunos de jornalismo da Unisanta desmistificaram o tema. Aldo Neto, Diego Brígido, Felipe Gôngola e Verônica Mendrona. Todos jornalistas, todos ex-alunos da Unisanta, todos empreendedores compartilhando experiências de como investir na profissão em tempos de crise. Bom, a minha dica é que nessa época da crise, né, que nós aí estamos procurando economizar aí ao máximo, né, o nosso orçamento, é procurar cursos gratuitos aí em várias entidades, dar uma busca na internet, ver o curso que mais se adequa às coisas que você está buscando e se preparar bastante, ler, se preparar profissionalmente aí de uma forma mais econômica, vamos dizer assim. E durante a universidade aproveitar ao máximo os ensinamentos aí dos professores e as oportunidades que aparecem aí durante o curso. A faculdade é o melhor lugar para o aluno aprender um negócio muito importante que é pensar. Cabeça não é acessório, eu sempre uso essa frase. E aqui tem a oportunidade de aprender fundamentos que vão te fazer pensar, porque para a profissão, apertar o microfone, apertar a câmera, qualquer macaco faz. Pensar, você tem a oportunidade de aprender a pensar é na faculdade para depois poder botar na prática, então isso é essencial. Entre os convidados, 2 fizeram do trabalho de conclusão de curso, o temido TCC, o primeiro passo para criar o próprio emprego. Durante o quarto ano todo, eu planejei o meu TCC para que ele se tornasse um negócio depois. Então foi fundamental isso acontecer na faculdade, uma porque a gente está aprendendo, a gente conta com o apoio dos professores, então ali é onde a gente pode errar e receber a sua consultoria. Então é nesse momento que você pode, enfim, testar suas habilidades, testar aquilo para que você, de repente, pelo aquilo que você tem mais paixão de fazer. Você tem 4 anos aí para vivenciar e, enfim, passar por todos os segmentos dentro da comunicação, para depois, isso não significa que lá na frente você não vai errar e não pode mudar o seu caminho, claro que pode, mas se você puder fazer e testar isso durante a faculdade, acho que facilita as coisas lá para frente, né? Ética, companheirismo e amizade misturada com negócios foram assuntos discutidos. A sintonia entre palestrantes e alunos gerou dicas sobre quais cursos extras fazer, quais erros não repetir e até oportunidades de estágio. Ele já escreveu mais de 40 livros com assuntos que vão do esporte ao romance, além de ser jornalista e ter trabalhado como cronista em um dos maiores jornais do país. No Cá Entre Nós de hoje, um bate-papo com Inácio de Loyola Brandão. Olha, eu comecei mais ou menos aos 7 anos, quando eu aprendi a ler. Meu pai lia muito, meu pai tinha uma bela biblioteca, apesar de ser um operário. E eu vi ele lendo e eu vi ele muito feliz. E ele me contava as histórias, aí ele me dizia isso tem nos livros. E eu, quando li o primeiro livro, que foi O Cisne Negro, eu fiquei encantado. E quando eu li o segundo, que era sobre o tapete voador, que era sobre fadas e gnomos, eu adorei. E daí em diante nunca mais deixei de ler. Incentivado por esse pai e por todos os professores que eu tive. Eu era o melhor aluno de redação no fundamental, que naquela época era primário, e depois no ginásio, e depois no pré-universitário. Eu sempre tive excelente redação. E eu gostava muito, e os professores me corrigiam e me incentivavam e me exigiam muito. E eu dependi muito desses professores, principalmente o de português e o de história. Eu já tinha 29 anos
Eu escrevi primeiro 4 romances que eu joguei fora, os 4 romances foram embora. Depois eu escrevi um livro de contos que eu também joguei fora e, enfim, quando eu dei por pronto, Depois do Sol, eu procurei 13 editoras, nenhuma aceitou. Finalmente uma aceitou e publicou. E eu comecei a minha carreira de livros em outubro de 65, portanto faz 51 anos. Porque às vezes eu sou criança, às vezes eu lembro minha infância, literatura é memória, às vezes é a realidade de hoje, às vezes são coisas que eu passei, como Veia Bailarina, que eu narro um episódio da minha cirurgia de aneurisma, que hoje é um livro indicado por todos os médicos, ou da Imaginação Correndo, como Não Verás Paz Nenhum, que fala de um futuro onde não tem mais árvores, não tem mais água e um calor mata as pessoas. Está tudo aí. Ou um livro como Zero, que foi impactante porque reproduziu a ditadura militar, que começou em 64. Então cada momento é um momento. Ou O Verde Violentou o Muro, que é a minha viagem a Berlim, minha estadia de 2 anos em Berlim. Então cada momento é um momento. E eu vou mudando os registros, nada mais do que isso. Eu sou profissional. Eu trabalhei em jornal como repórter geral, repórter de polícia, repórter esportivo. Eu passei para a Cláudia, que era uma revista feminina. Depois eu passei para a Planeta, que era uma revista que falava de grandes experiências, tipo a busca dos universos paralelos, os mundos extraterrestres, as mentes, o poder da mente, parapsicologia, etc, etc. Então, eu adoro, de tempos em tempos, saltar da mesmice e procurar outras coisas. Eu nunca fiquei mais de 6, 7 anos numa redação. Então, eu sempre procurei coisas novas. E aí passei por Vogue e foi uma experiência também interessante, que era lidar com moda, sabe, num outro estilo, lidar com as modelos, porque não é fácil lidar com modelo. Eu deixava os outros lidarem com elas. Mas é sempre um mundo bonito, fashion e meio louco. E a Vogue me deu tema para um romance, que foi o Anônimo Célebre. Agora, o jornalista é aquele que aprende a saltar de galho em galho. Eu lembro que quando eu fui para o primeiro jornal, o meu primeiro chefe fazia você percorrer todas as sessões. Aí a gente dizia, por quê? Eu quero me especializar. Não, você tem que conhecer o jornal inteiro para um dia você poder dirigir esse jornal. E não, também, além disso, conhecer o mundo, o Brasil à sua volta. Muitos temas e assuntos que eu abordava no jornal, eu percebia que eram histórias que eu podia desenvolver e podia inventar, fantasiar, imaginar em cima delas. E aí eu fui transformando em livros muitos dos assuntos de jornalismo. Então foi 2 carreiras paralelas. Eu sempre escrevi antes de ir para o trabalho. Depois do trabalho eu já estava meio exausto e meio cheio de escrever. Então sempre fiz a minha rotina na manhã e à tarde em diante era para o jornal. Era um menino, eu, que como conhecia palavras, porque o pai lia e o pai tinha dicionário e o pai ensinava palavras, esse menino descobriu um negocinho. Nas aulas de sinônimos, ele vendia o significado da palavra para os amigos. E aí, vendendo como? Ganhava um sorvete, ganhava uma pipa, um papagaio, ganhava um chiclete, ganhava uma revista, etc. E aí fez esse pequeno negocinho que eu reconstituí 50, 60 anos depois, transformando no menino que vendia palavras. Até hoje eu sou um menino que vende palavras. Você tem vários aparelhos eletrônicos em casa e faz a maior confusão na hora de carregar tudo? Agora não mais! Preste atenção nesse Boas Ideias para organizar cabos de uma maneira linda e super fácil. Vamos aos materiais: caixa de sapato, tecido ou papel de embrulho, cola líquida ou spray, argolinhas de metal para acabamento. Comece cortando o tecido no tamanho certo para cobrir completamente sua caixa.
Passe cola e vá aplicando o tecido com cuidado. Em um dos lados, dobre as pontas em formato de triângulo para dar um acabamento melhor. Use pregadores para fixar bem e deixe secar. Marque numa das laterais o número de furos que precisar. Com estilete e tesoura, fure os pontos. E faça o acabamento com argolinhas de metal. Depois, um segundo furo para o cabo do filtro de linha. Passe o cabo e feche com a cola quente. Agora, pode encaixar os carregadores e tampar a caixa. Não esqueça de cobrir a tampa com tecido. Na nossa página no Facebook você pode rever essa e outras edições do programa, além de dar sugestões e opiniões. Fico te esperando lá. Até mais!